Olá, eu sou o professor Rogério e nós vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos sobre o iluminismo. Então, na aula anterior, eu falei um pouquinho das características mais gerais do iluminismo, né, de uma forma mais ampla, né, de uma forma mais ampla. Hoje eu vou fechar um pouquinho, né, trabalhando as ideias ou as principais ideias de cada pensador, que é a base do iluminismo, e principalmente como é que esses pensadores vão iniciar o processo de uma visão de mundo a partir da diminuição dos poderes, né, da monarquia absolutista. Então, como é que a monarquia absolutista ela vai abrir espaço para um novo modelo de governo? No caso, né, nós temos a monarquia constitucional, né, a monarquia constitucionalista. Nós temos a república que vai ser implementada nos Estados Unidos e novas repúblicas que vão surgir com as primeiras independências das ex-colônias, né, das ex-colônias europeias. Mas o primeiro momento que nós temos que pensar é o seguinte: quem foram essas pessoas? Né? Quem são os iluministas, assim, aqueles os mais importantes? Né? Os pensadores iluministas, não dos enciclopedistas, mas daqueles que modificaram a história da humanidade de uma forma mais ampla. Né? No caso, nós temos, né, quatro pensadores aí, né? No caso, nós temos quatro pensadores, né, filósofos e um economista. Então, nós temos o John Locke, nós temos o Voltaire, nós temos o Montesquieu, nós temos o Jean-Jacques Rousseau e nós temos o Adam Smith. Então, são cinco personagens que vão dar a base para o pensamento iluminista. Bem, então, o Iluminismo parte 2, então os principais pensadores e as consequências de suas obras. Então, levando em consideração que todo ato há uma reação igual ou contrária, como já diria Newton, né? A primeira lei de Newton, a lei da inércia, né? Então, se um corpo está em movimento, ele tende a continuar em movimento até que haja uma força contrária. No caso do sistema absolutista, que é um corpo em movimento, o que é essa força contrária? Esses cinco pensadores aí, no caso, os iluministas. Então, nós vamos introduzir aqui um pouquinho do que nós vamos falar aqui nesse momento. Então, os pensadores que deram a base para o iluminismo buscavam modificar a relação entre os monarcas, tratando seus amplos poderes como um entrave para os avanços e transformações que estariam por vir. Então, para os iluministas, os amplos poderes dos monarcas absolutistas eram um problema a ser, né, no mínimo, debatido e limitado por uma constituição. Então, diversas obras foram produzidas com a intenção de mostrar à população de sua força, dando a estes a base do questionamento, e assim conseguir os direitos que até então eram exclusivos da nobreza. Então, no caso da Revolução Francesa, que nós vamos trabalhar um pouquinho mais para frente, então qual foi o papel dos ideais iluministas? Dos panfletos, dos livros, dos jornais, dos cafés filosóficos, entre outros lugares. Então, qual foi a intenção desses lugares? Era realmente isso, ilustrar as pessoas, fazer com que as pessoas tenham conhecimento do seu papel dentro daquela realidade. Então, mesmo com os seus objetivos similares, havia muita divergência entre alguns pensadores, né, desse período, fato que devemos estudar para ter a dimensão das transformações propostas por estes. Então, no caso, essas divergências, né, no caso, nós temos um caso interessante, que eu vou tratar um pouquinho entre um ou outro. O John Locke, ele bebe muito do Hobbes, né, que considera que o homem ele tem que ser controlado por uma força. Se não for essa força, ele é selvagem. Já o Rousseau, ele prega a ideia do bom selvagem, que o ser humano ele nasce bom até que a sociedade o corrompe, né, levando em consideração vários elementos dentro dessa realidade, né, que nós vamos, né, falar um pouquinho de cada um deles, sempre ressaltando aqui para vocês que nas aulas de filosofia eu vou colocar o pensamento mais esmiuçado, mais explicadinho sobre esses. Sobre o movimento iluminista na história, qual a importância do pensamento iluminista? É saber as bases que vão levar às transformações. No caso, a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, a Revolução Estadunidense.
a independência dos Estados Unidos da América. Então, da onde que eles tiraram a base ideológica ou a base intelectual para a formação desses movimentos? O iluminismo. Então, vamos lá. Então, o John Locke. Então, o John Locke ficou conhecido como fundador do empirismo, né? Então, o conhecimento que vem de dentro, né? Então, o conhecimento, ele é empírico, ele vem de dentro para fora, né? Então, no caso, se fosse empírico, é aquilo que vem de fora para dentro. Então, no caso, né, é aquilo que ele vai começar a pregar. Então, além de defender a liberdade, a tolerância religiosa, como filósofo, ele pregou a teoria da tábula rasa, segundo a qual a mente humana era uma folha em branco, que preenchia, que deveria ser preenchido apenas com as experiências. Então, ele vai tratar que o homem ele vai ganhando conhecimento com o passar do tempo. Então, o homem é uma folha em branco. E para completar essa folha em branco, é preciso ter as suas experiências, os seus estudos. Então, essa teoria é criticada à doutrina das ideias inatas, né, de Platão, segundo a qual o princípio das noções são inerentes ao conhecimento humano e existem independentemente da experiência. Então, ele vai buscar ali, né, a questão das ideias platônicas que já existem, que eles existem dentro de nós e nós temos que colocar esse conhecimento para fora, essa habilidade para fora. Então, o Luke ele vai escrever um ensaio acerca do entendimento humano, onde desenvolve a sua teoria sobre a origem da natureza do conhecimento. Então, aqui que nós estamos falando da tábula rasa. Então, um dos objetivos de Locke é reafirmar a necessidade do Estado e do contrato social, outras bases, né, que vai garantir a organização da sociedade. Então, segundo Locke, né, a questão de que o homem ele deve ser contido pela força do Estado. O que ele vai dizer é que é o seguinte: se não fosse o Estado, o homem ele viveria no estado de natureza, onde os homens não viviam eles viveriam de uma forma bárbara ou primitiva. Para ele, há uma vida pacífica explicada pelo reconhecimento do homem por serem livres e iguais. Então, no caso, a igualdade ela é garantida pela essa mão invisível do Estado. Então, a questão de que o Estado ele deve garantir aquela organização. E o John Locke, ele é um defensor da propriedade privada. E a propriedade privada ela é derivada do trabalho. Né? Então, no caso, o trabalho é que leva à propriedade privada. No caso, o rio, ele está ali, então aquela água que ela não tem dono, quando o homem ele pega um vaso e ele coleta um pouco daquela água, isso significa que a força do seu trabalho transformou aquela água, que era um bem comum, em um elemento privado. Né? Então, no caso, ele vai iniciar a questão do quê? Principalmente do questionamento, né, da tolerância religiosa, que é importante a gente pensar do iluminismo, do culto a outras religiões, do estudo das religiões, não ficar apenas recluso, fechado entre os mundos, né, o mundo do clero, mas sim abrindo para todos que queiram estudá-lo. Né? Então, uma frase de John Locke, não, a liberdade do homem na sociedade não deve estar edificada sob qualquer poder, né, legislativo, exceto aquele estabelecido pelo consentimento da comunidade civil, nem sob o domínio de qualquer vontade ou constrangimento por qualquer lei, salvo o legislativo decretar, né, de acordo com a confiança nele depositada. Então, no caso, ele acredita que o rei ele é um ser importante, mas que a lei deve ser estabelecida pela vontade da comunidade civil, pelas pessoas. Então, criando um parlamento, abrindo a possibilidade da realização, da elaboração de uma Constituição, limitando os poderes do monarca. Então, mesmo sendo monarquista, ele acredita que a Constituição é um dos mecanismos que seriam essenciais para a organização daquela sociedade. Bem, o Charles Louis, né, Secondat, que fica conhecido como Montesquieu. Bem, uma das coisas que nós também devemos levar em consideração é o seguinte: falar contra o rei ou falar contra a igreja era um ato considerado subversivo, perigoso. Então, esses pensadores, para não serem sofrer a repressão dos monarcas, eles vão começar a escrever com pseudônimos, com nomes fictícios.
Então, Montesquieu ele foi um político, filósofo e escritor francês. Ficou famoso pela teoria da separação dos poderes, atualmente consagrada em muitas das modernas constituições internacionais, inclusive a nossa Constituição de 1988. Então, Montesquieu ele acreditava o seguinte, que o poder político ele deveria ser dividido em três esferas. No caso, o executivo, o legislativo e o judiciário. E esses três poderes eles eram independentes um do outro. Então, nenhum estava acima e nem abaixo de qualquer um deles. Eles eram harmônicos. E um fiscalizava o outro. O executivo executava as leis, o legislativo iria elaborar as leis a partir das necessidades da população e o judiciário iria julgar as leis. Isso é o que estava presente na teoria do Montesquieu. Então, ele é um aristocrata, filho de família nobre, nasceu no dia 18 de janeiro de 1689 e cedo teve a formação, né, dos iluministas, como padres oratorianos. Né? Então, revelou-se um crítico severo e irônico da monarquia absolutista, bem como o clero católico. Adquiriu sólido conhecimento humanístico e jurídico, mas também frequentou em Paris os círculos da boemia literária. Então, o Montesquieu, ele tem uma formação religiosa, mas depois ele vai se desligar dessa formação religiosa e vai começar a buscar o conhecimento humanístico, né? Então, o ser humano como centro das ações do mundo, da formação política e econômica do mundo, e principalmente ele vai frequentar esses cafés filosóficos em Paris, isso vai fazer com que ele mude a sua perspectiva de mundo. Então, isso é um fato importante. Em 1714, ele entrou para o Tribunal Provincial de Bordeaux, né, que presidiu de 1716 a 1726. Fez longa viagem pela Europa e de 1729 e 1731 esteve na Inglaterra exilado. Né? Aí que ele vai ter contato com o iluminismo do John Locke. Então, né, então proficiente escritor, então ele concebeu livros importantes, né, influentes como a Carta Persa, né, a Cartas Persas, de 1721, considerado sobre a causa da grandeza dos romanos, né, e sua decadência. Então ele vai estudar o auge da República Romana, o porquê que o Império Romano chegou ao seu ápice e também a sua decadência. O espírito das leis, que são a base do seu pensamento, da sua obra de 1748, e sua famosa obra, que contribuiu também para a célebre enciclopédia, juntamente com Diderot. Então, no caso, né, o Montesquieu ele vai pregar esses espíritos das leis, que é a divisão dos poderes dentro, né, dessa concepção. E principalmente uma frase que fica bem claro dele: o poder emana do povo. E como literário, Montesquieu, ele também tem uma frase que é bem impactante nesse momento, que é o seguinte: a liberdade é um bem tão apreciado que cada qual quer ser dono até da liberdade alheia. Né? Então, no caso, isso quem vai dizer é o Barão de Montesquieu. Então, a liberdade é um bem tão apreciado pelo homem que você quer limitar a liberdade do outro. Né? Então, o Montesquieu ele é um dos maiores críticos da escravidão. Né? Então, ele vai pregar essa liberdade. A liberdade sobre as amarras que a monarquia colocava. Tanto é que ele vai dividir, ele tem a tese, né, da divisão dos três poderes. Bem, o outro é o François Marie Arouet, né, que vai ganhar o nome de Voltaire, né, o pseudônimo. Então, conhecido pela sua, né, perspicácia e a espirituosidade na defesa das liberdades civis, inclusive da liberdade religiosa, livre comércio. É um dentre de muitas figuras do iluminismo cujas obras e os ideais influenciaram pensadores importantes, tanto da Revolução Francesa quanto da Americana. O escritor, né, prolífico Voltaire, né, produziu cerca de 70 obras em quase todas as formas literárias, assinando peças de teatro, poemas, romances, ensaios, obras científicas e históricas, mais de 20 mil cartas e mais de 2.000 livros e panfletos. Levando em consideração, né, que panfletos eram formas rápidas, né, de levar textos a pessoas que queriam ter acesso a essa nova ideologia que estava surgindo. Então, foi defensor aberto da reforma social, apesar das rígidas leis de censura
e severas punições por parte de quem a quebrasse. Um polemista, né, ele era sátiro. Ele frequentemente usou suas obras para criticar a Igreja Católica e as instituições francesas do seu tempo. Voltaire é o patriarca de Ferney, né? Então ficou conhecido por dirigir duras críticas aos reis absolutistas e aos privilégios do clero e da nobreza. Então ele vai ser um dos idealistas do movimento que vai levar à Revolução Francesa. Então, por dizer o que pensava, foi preso 2 vezes e, para escapar de sua prisão, refugiou-se na Inglaterra durante 3 anos, e que permaneceu naquele país e conheceu e passou a admirar as ideias, né, políticas do John Locke. Então, no caso, o Voltaire, ele é um dos pensadores que ele vai pregar, no caso, a questão da livre manifestação. Ele é contra a censura que a monarquia colocava sobre os intelectuais do período. Tanto é que uma das frases mais célebres do Voltaire: eu posso não concordar com o que tu dizes, mas lutarei para que possa dizer em liberdade. Então, o Voltaire, ele tem essa questão da democracia, da liberdade de expressão, que era um dos maiores problemas daquele período. Então, nem todo mundo era livre para falar aquilo que realmente pensava. Então, tudo tinha que passar pelo crivo da igreja ou pelo crivo do monarca. E isso é um problema muito sério para aquele momento. Bem, e o suíço, né, o Jean-Jacques Rousseau. Então, Rousseau foi um importante filósofo, teórico político, escritor, compositor, autodidata genebriano. Então, ele nasceu em Genebra. É considerado um dos principais filósofos do iluminista e um precursor do romantismo. O romantismo, aquela questão do patriotismo. Então, sua filosofia política, de fato, influenciou o iluminismo por toda a Europa, assim como também aspectos da Revolução Francesa e o desenvolvimento moderno da economia e da política e do pensamento educacional. Né? Tanto é que o Rousseau ele vai dizer o seguinte, que o homem ele é bom por natureza, então isso faz com que ele nasça bom, e o que vai modificar a sua natureza é a questão da sociedade. Então, para ele, as instituições educativas tradicionais corrompem o homem e tiram-lhe da liberdade. Então, para a criação de um novo homem e de uma nova sociedade, seria preciso educar a criança de acordo com a natureza, desenvolvendo progressivamente seus sentidos e a razão com vistas à liberdade e à capacidade de julgamento, de julgar. Então, no caso, a questão de que o homem ele deveria ser livre e não, né, e não limitado. Ele usa uma parábola, ele usa um método, a questão do rio, que a água ela corre pela limitação das margens do rio. E isso, né, faz com que a água seja como se fosse o homem. O que limita o homem de se desenvolver é exatamente as margens, a educação imposta a ele. No caso, a educação para o Voltaire deveria ser uma educação, né, uma educação mais libertadora do que opressora. E a questão também do Rousseau, a questão da participação política, ele é um dos precursores daquela visão que diz que o poder político emana do povo. Então, a vontade da maioria é que deveria prevalecer a autoridade das minorias. Né? Então, isso levando em consideração que a maior parte do povo deveria ter a sua voz ouvida, em detrimento à vontade e aos privilégios da nobreza. Coisa que a gente sabe que não é bem assim, né? Então, o Jean-Jacques Rousseau, uma das frases mais importantes dele, então, o primeiro homem que inventou a cerca e cercar uma parcela de terra dizendo isto é meu, foi o autêntico fundador da sociedade civil. De quantos crimes, guerras, assassinatos, né, desgraças, horrores teriam livrado a humanidade se daquele arrancando a cerca tivesse gritado, não, impostor. Então, o Rousseau, ele é um dos críticos da forma como é tratado a propriedade privada. No caso, ele vai dizer que a propriedade privada é um problema. Tanto é que dizem que o primeiro pensador que inicia uma ideia de socialismo é o Jean-Jacques Rousseau, né, por conta dessa visão dele de que a propriedade privada ela pode ser considerada como algo não positivo para a formação da sociedade. Né? Então, no caso, todos os males que o ser humano enfrenta até os dias de hoje é resultado do quê? Da ganância de um indivíduo perante aos outros. Então, e o Adam Smith? Então, o Adam Smith é o pai da economia moderna, é considerado o mais importante teórico do liberalismo econômico, autor de uma investigação sobre a natureza
e as causas das riquezas das nações. Então, sua obra mais conhecida, que continua sendo usada como referência para a geração dos economistas, na qual procurou demonstrar a riqueza das nações resultando da atuação do indivíduo, que movido inclusive, né, não apenas exclusivamente pelo próprio interesse, né, o self-interest, né, promoviam o crescimento econômico das novas tecnologias, né, de inovações tecnológicas. Então, no caso, ele vai começar a estudar como é que as nações vão conseguir, né, aumentar o seu capital. No caso, Adam Smith ilustrou bem o pensamento que afirma não é a benevolência do padeiro, do açougueiro e do cervejeiro que eu espero que saia o meu jantar, mas sim do empenho deles em promover o seu alto interesse. Então, no caso, é a questão do quê? De que esses trabalhadores eles não estão trabalhando de boa vontade, mas sim dos interesses, de lucrar, de ganhar. Então, assim, ele acreditava que a iniciativa privada deveria agir livremente, com pouca ou nenhuma intervenção governamental, sendo defensor, né, do sistema bancário livre, e a competição livre entre os diversos fornecedores levaria não só à queda dos preços da mercadoria, mas também das constantes inovações tecnológicas na afã de baratear os custos de produção e vencer os seus competidores. Então, a questão da livre iniciativa. Então, a riqueza das nações, ela prega isso, a questão da mão invisível, né? Então, o que quer dizer? O Estado não deveria intervir na economia, mas sim a livre iniciativa, a livre concorrência. Quem oferece o melhor produto e com preços menores vai fazer com que esse vença a competição com seus opositores. Então, isso é o que pregava o Adam Smith. Isso vai ser implantado no que nós chamamos de liberalismo. Então, uma frase interessante do Adam Smith é o que vai gerar a riqueza das nações é o fato de cada indivíduo procurar o seu desenvolvimento e o crescimento econômico pessoal. Então, ele trabalha a questão da microeconomia para a macro. Então, no caso da livre iniciativa, né, aquela questão do que ele diz, deixe fazer. Né? Então, deixe fazer, então, deixe produzir. Então, o Estado não deveria criar amarras para impedir o desenvolvimento individual de cada um e isso incentivar esse crescimento. Então, no caso, nós temos também os déspotas esclarecidos. Então, esses reis, os déspotas, são soberanos europeus que tentaram colocar a prática dos ideais filosóficos iluministas para diminuir a pressão sobre os seus governos. Então, esses governados ficaram conhecidos praticamente como absolutismos ilustrados. Os mais célebres foi Frederico II, né, no caso da Alemanha, o rei, né, o rei chamado filósofo, interessava pelo debate das ideias e protegeu os pensadores e artistas, e foi internacionalmente conhecido pelas suas sábias palavras, e o constante uso das metáforas, tais como a frequência que utilizava aquela velha história. A espada vence, mas não convence, né, para idealizar seus objetivos. Então, no caso, as ideias, a pena, a espada. Então, o que ele vai dizer? Que o convencimento ele parte das ideias e não da força. Então, o homem sábio, ele consegue manipular o sistema ao seu favor. E o homem violento, não. Então, amigo de Voltaire, de Diderot, né, dos enciclopedistas, Frederico II, imbuído no século das luzes, procurou modernizar a Prússia. Então, decretou a abolição da servidão, mas não conseguiu forçar a nobreza de aceitá-la. Deu certa liberdade de imprensa, proclamou a liberdade religiosa, procurou fazer reformas administrativas e judiciárias. Então, ele vai iniciar aquilo que nós chamamos de formação do Estado germânico, né, que depois o Otto von Bismarck vai conseguir consolidar na unificação da Alemanha. Então, o José II da Áustria, Catarina II da Rússia, o Marquês de Pombal de Portugal, procuraram atuar como agentes modernizadores do seu país. Então, essas ideias dos déspotas esclarecidos vão transpassar as fronteiras daquele território e vai chegar a outros países com uma intenção do quê? De modernizar as suas economias. Mas a gente vai ver que não vai ser isso muito bem visto por historiadores. Principalmente os historiadores que questionam se esses governos foram assim tão esclarecidos. O fato é que o sonho dos filósofos e a realidade concreta do século XVIII, bem como os interesses pessoais dos governantes,
estavam anos-luz de distância. Então, no caso, os monarcas, eles queriam fazer essas pequenas reformas para, de uma certa forma ou de outra, satisfazer a vontade dessa burguesia cada vez mais importante. Isso, né, diminuindo a pressão sobre ele, mas mudanças significativas no sistema político e econômico quase não ocorreram. Então, isso coloca uma certa dubialidade dentro dessas boas intenções. Bem, então a crítica aos déspotas, né? Então, os especialistas, como o Francisco Falcão, né, no tema crítica, né, o despotismo esclarecido de Frederico II. Então, afinal, qual foi o custo real pago pelo povo, a glória do monarca e o fortalecimento do Estado? Então, a massa da população não participava de coisa alguma, detestava a fidelidade dos agentes reais e um poder distante, estranho, divorciado de seus interesses e as expectativas mais imediatas. Então, o crescimento da agricultura não trouxe vantagem para os campesinatos, né? Pelo contrário, ele vai gerar mais fome. Então, é um fato que o surto manufatureiro, embora voltado, em primeiro lugar, para as necessidades do exército, né, vitalizou aldeias e cidades, incentivando as empresas, os empresários e comerciantes a fazendo sair de quem sabe de um topo medieval ou comunal, não menos verdadeiro, porém que o mesmo governo da sociedade ficou amarrado, né, com a camisa de força, né, por conta dessa tentativa de alçar voo. Né, então, o regulamento dos controles dos privilégios, né, dos privilégios. Então, quando muitos daqueles potenciais ficou uma possibilidade futura. Então, no caso, ele vai dizer o seguinte, que não houve tantas mudanças. No caso, aqueles que menos tinham direitos vão continuar nessa situação. O único grupo que vai ganhar vantagem dentro desse cenário é a burguesia, que vai começar a participar das organizações políticas do seu período. Mas a população em si, pouco vai se transformar. Então, para a gente concluir aqui, então, os pensadores iluministas trabalharam a base filosófica das transformações da sociedade, defendendo os direitos, a liberdade, a propriedade, o direito político de todos os cidadãos, cada um em sua visão do mesmo, né, no caso das liberdades individuais. Então, as liberdades desejadas pelos iluministas levaram à formação do capitalismo industrial, além de promover as bases para outros pensadores de novas ideologias do século XIX. Então, nós vamos falar desses pensadores também em filosofia um pouco mais para frente. Então, os monarcas, ao perceberem a perda de espaço do seu contexto, iniciou reformas para se adequar à necessidade dessa nova realidade, mas não alterou a base da população excluída dos processos da modernização. Então, no caso, a população mais simples, os excluídos, continuarão excluídos dentro dessa realidade. Então, aqui nós temos, né, uma ilustração que é bem interessante, que é um dos próximos temas que eu vou discutir aqui com vocês, que é o iluminismo na Inglaterra, e principalmente as revoltas, né, no caso, as revoltas inglesas, que vai levar, né, a decapitação de alguns monarcas, e por que isso foi realizado. Bem, gente, então acredito que tenha sido isso, né, agradeço a todos aí pela paciência, pela cumplicidade, e vamos continuar nosso trabalho aqui, né, por mais um tempo, né, levando em consideração que o ano letivo pode ter acabado, mas a nossa curiosidade pela história não. Então, agradeço a todos, deixa o like aí quem gostou do vídeo, né, então façamos da história a nossa ferramenta de estudo, nossa ferramenta de agir. Então, agradeço a todos, não esqueçam de deixar o like aí também, se inscrevam no vídeo, no canal se você ainda não é inscrito. Agradeço a todos pela compreensão, até mais e até a próxima.